Tiago, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, verso 1 até o verso 17. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Senhor, agora queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Por isso, acalme nossos corações, ó Deus, e faça com que possamos estar completamente atentos à Tua palavra, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, ouvir com ouvidos, mas ouvir também com o coração, Senhor Deus. Que a Tua palavra chegue ao nosso coração, Pai, nos corrigindo, nos exortando, nos moldando conforme o Teu caráter, Senhor Deus. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o orgulho nasceu no coração de Satanás. Satanás se ensoberbeceu, desejando o lugar que não era dele, desejando ser como Deus. E ele trouxe este orgulho à raça humana, quando a serpente disse a Eva que ela poderia ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E o orgulho, ele está presente em nossos corações. O orgulho faz com que desejamos ser alguém que nós não somos. Desejamos o lugar do outro, desejamos aquilo que é do outro. O orgulho, ele prejudica relacionamentos.
O orgulho, ele tira a paz, ele manda embora a alegria. O orgulho faz com que cobicemos aquilo que não é nosso. O orgulho faz com que falemos mal dos outros, se colocando superiores aos outros. O orgulho faz com que a gente faça os nossos planos e façamos as coisas pensando e confiando nas nossas próprias forças, na nossa própria inteligência. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos algo oposto do orgulho. Ele sim é dono de todas as coisas. Ele sim é o glorioso Deus. Ele sim é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele sim pode todas as coisas. Mas o Senhor Jesus, ele se esvaziou da sua glória. O Senhor Jesus, ele não veio a esse mundo como um rei orgulhoso, pomposo, soberbo. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus veio a esse mundo nascido de uma virgem, humilde, posto em uma manjedoura, sem grandes pompas e circunstâncias humanas, mas adorado pelos anjos, visto e amado pelos pastores, presenteado por magos desconhecidos, e viveu aqui uma vida de obediência e de humildade ao Pai. E Jesus morreu da forma mais humilhante daqueles dias, na cruz. E o Senhor nos chama a sermos como Ele, não orgulhosos, não cheios de si, não com o ego inflado, mas humildes. Domingo passado, nós vimos a palavra de Tiago àquela igreja, e uma igreja de judeus que enfrentavam perseguição por causa da sua fé, judeus convertidos ao cristianismo. Mas mesmo diante das provações que aquelas pessoas passavam, aqueles nossos irmãos enfrentavam, eles ainda pecavam. Eles ainda tinham graves problemas com o pecado. Faltava-lhes, por exemplo, sabedoria, como nós vimos no domingo passado. Faltava-lhes mansidão. E faltava-lhes também a humildade, conforme nós vamos ver hoje nesse texto. E é incrível que o Senhor Jesus Cristo, ele disse, ele ser manso e humilde. Domingo passado nós vimos a mansidão. Hoje nós vamos ver a humildade. Esse é o tema que eu gostaria de meditar com os irmãos, humildes como Cristo. E esse texto ele nos ensina 3 preciosas lições. Teríamos muitas outras, mas eu quero destacar 3. A primeira é que o humilde, ele não ama o mundo. Tiago começa esse capítulo 4 fazendo uma pergunta, ou melhor, 2 perguntas àquela igreja. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Meus irmãos, nem parecia que Tiago estava falando com crentes, nem parecia que Tiago estava falando com uma igreja. Tiago aqui, ele fala que havia guerras e contendas entre eles. Como isso seria possível? Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que a igreja do Novo Testamento nasceu com harmonia. Quando você olha para o livro de Atos, capítulo 2, você lê lá no texto que havia singeleza de coração. Tudo lhes era comum. Era uma igreja harmônica, amorosa, uma igreja que tinha comunhão. Era uma comunidade da fé em que todos tomavam suas refeições com alegria e singeleza no seu coração. Era uma igreja que orava pelos apóstolos, pedindo a Deus, lá em Atos 4, que Deus desse coragem e intrepidez para que os apóstolos pudessem pregar o Evangelho. Mas não demorou muito para os problemas aparecerem na igreja primitiva. No capítulo 5 de Atos, nós vemos um casal orgulhoso,
Quando eles veem que um homem chamado Barnabé, um irmão da igreja, havia vendido o campo e entregado todo o dinheiro daquela venda para os apóstolos como oferta para aquela igreja, eles também tinham um campo, venderam o seu campo e entregaram parte. Isso não seria nenhum pecado se eles não tivessem mentido ao Espírito Santo, dizendo que aquele valor que eles estavam entregando era o valor total da venda. Depois disso, no capítulo 6, nós vemos um problema relacionado às viúvas gregas, às viúvas helenistas. E os helenistas, os gregos daquela igreja, começaram a ficar enciumados, porque as viúvas judias não eram esquecidas da cesta básica, da distribuição diária, mas as viúvas gregas eram. E na decorrência, quando você vai lendo o livro de Atos e quando você lê cada uma das epístolas do Novo Testamento, você vai ver uma coisa em comum. Em todas as igrejas haviam conflitos. Então, mesmo depois da nossa conversão, nós ainda pecamos, e Tiago está falando aqui que um daqueles pecados era manifestado com guerras e contendas. E meus irmãos, é triste demais isso, ver uma igreja em pé de guerra, ver uma igreja em que as pessoas disputam, que as pessoas brigam entre si, que as pessoas têm ciúmes, que as pessoas têm inveja umas das outras. É triste demais para um pai quando vê seus filhos brigando entre si. Você que é pai, você que é mãe, e você já testemunhou uma discussão, uma briga, um desentendimento entre seus filhos, tenho certeza que isso trouxe pesar ao seu coração. Agora imagine o coração de Deus, o nosso Pai, quando observa seus filhos brigando, discutindo, fazendo guerras. E era isso que estava acontecendo nesta igreja. E Tiago responde, né? E Tiago diz: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Sim, meus irmãos, eles davam lugar à carne, eles davam lugar aos pecados que habitavam em seus corações. Ao invés deles se encherem com o Espírito Santo, manifestando-se com o fruto do Espírito, eles davam lugar às obras da carne. E aí Tiago diz aqui alguns pecados, versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Você percebe que Tiago, ele vai colocar como primeiro pecado a cobiça, justamente a quebra do 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A cobiça é o nascedouro dos demais pecados. Eva olhou com olhos cobiçosos para o fruto, ela desejou, ela viu que era bom, que era agradável aos seus olhos, e aquela cobiça deu então lugar à desobediência. Tudo motivado pelo seu orgulho. E vejam, meus irmãos, quando existe guerras dentro da igreja, Tiago está falando aqui que isso nasce da cobiça. A cobiça é quando eu quero ter aquilo que é do outro, ou quero estar no lugar do outro, quero ocupar o lugar do outro, quero as coisas do outro. Não é meu, mas eu desejo aquilo. E Tiago aqui, meus irmãos, liga a cobiça ao assassinato. Se nós olharmos para 2 exemplos no Antigo Testamento, nós vamos ver que 2 assassinatos foram cometidos por causa da cobiça. Lá em 2 Samuel capítulo 11, Davi acordou certa tarde e olhou do seu palácio uma mulher tomando banho. Perguntou quem era essa mulher e alguém disse a ele que o nome dela era Batseba e que ela era casada. Ela não poderia estar com Davi. Davi era um homem casado com muitas mulheres, diga-se de passagem, não era com uma mulher só. Mas Davi então chama aquela mulher, Davi se relaciona com aquela mulher devido à sua cobiça, e quando ele fica sabendo que ela ficou grávida de Davi, Davi então assassina o seu marido.
Uma outra ocasião, 1 Reis capítulo 21, Acabe, um rei maligno Acabe, ele viu a vinha de um homem chamado Nabote, a plantação de uva, uma parreira belíssima. E Acabe, ele cobiça aquela vinha. Ele chega para Nabote e fala assim: dá o preço que eu pago. Nabote fala assim: não está à venda. Essa vinha é herança dos meus pais, não está à venda. Acabe então faz beicinho, deita, faz greve de fome, vira para o lado. E sua maligna esposa Jezabel manda assassinar Nabote, para que Acabe satisfizesse a sua cobiça. Creio eu, meus irmãos, que não há aqui presente nenhum assassino de fato. Mas Jesus diz que aquele que odeia o seu irmão matou o seu irmão no coração. Podemos não erguer uma faca contra o nosso irmão ou apontar uma arma de fogo contra ele, mas se nós nutrirmos ódio e inveja e orgulho e amargura em nossos corações contra o nosso irmão, nós estaremos matando esse irmão no nosso coração. E é interessante que nem sempre as guerras e as contendas que Tiago se refere aqui, elas são abertas. Às vezes dentro da igreja acontecem guerras frias. O que é uma guerra fria? A guerra fria, ela não tem palavras em voz alta. A guerra fria é quando as pessoas se cumprimentam, se tratam bem externamente, mas em seus corações existe amargura. Eu cumprimento meu irmão, eu abraço meu irmão, eu até falo para o meu irmão que o amo, mas no meu coração cresce raiz de amargura contra o meu irmão, porque eu cobiço, porque eu invejo, porque eu luto contra ele em meu coração. E Tiago diz assim: nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esse é o coração do orgulhoso. Ele tenta resolver as coisas do seu próprio jeito, ele tenta obter as coisas sem pedir nada para Deus, e quando pede, ele pede para satisfazer os seus prazeres. Isso Tiago está falando dentro da igreja. Tiago não está falando com um bando de gente que não era crente. Tiago não está falando, não está pregando numa praça, falando com pessoas que não conheciam a Cristo. Tiago está falando com pessoas crentes, com membros da igreja, meus irmãos. E essas pessoas, elas oravam, só que Deus não ouvia a oração deles. Por quê? Porque elas queriam satisfazer o seu ego, o seu orgulho. Jesus, ele disse o seguinte lá em João 15:7: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Como que as nossas orações elas podem ser ouvidas? Quando nós permanecemos na palavra do Senhor. Quando nós nos humilhamos ao Senhor em obediência a Ele, em nos submetermos à sua vontade, e não aos nossos próprios caprichos, e não aos nossos próprios desejos. Sabe aquela pessoa que, se não acontece aquilo que ela quer, ela vira a cara, ela faz beiço, ela pega ar, uma gíria que existe hoje em dia. Deus está falando na sua palavra justamente contra esse tipo de pecado. É você querer satisfazer o seu próprio ego. E aí Tiago diz no versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago usa uma palavra pesada aqui. A tradução na nossa Almeida revista e atualizada até que pegou leve. Mas no texto grego original a palavra aqui é adúlteros. Por que Tiago usa essa palavra? Porque é uma pessoa de ânimo dobre, é uma pessoa que tem um pé na igreja e um pé no mundo, é uma pessoa que não entende que ela faz parte da igreja, e a igreja é o quê? É a noiva de Cristo, é a esposa do Senhor.
Sendo assim, uma esposa ela deve ser fiel ao seu marido. Caso contrário, ela será uma adúltera. Aqui, Tiago está falando que haviam membros naquela igreja que eles eram adúlteros espirituais, porque eles não adoravam somente a Deus, eles não se relacionavam somente com o noivo Cristo, mas eles tinham ídolos em seus corações. E o maior de todos os ídolos que pode habitar o trono do nosso coração é o nosso ego. Somos nós mesmos. Você não vê nas paredes, nos vitrais ou nos móveis deste templo nenhuma imagem de escultura, nenhuma estátua de gesso, nenhuma pintura de qualquer santo do passado. E nós dizemos, nós não somos idólatras, nós somos protestantes, evangélicos, presbiterianos, nós não somos idólatras. Somos porque os ídolos que nós adoramos são diferentes. E o pior de todos os ídolos que nós adoramos somos nós mesmos. Quando você olha para o espelho, quando eu olho para o espelho, nós estamos olhando para aquele que tenta tomar o lugar de Deus todos os dias. Eu, como Eva, como Lúcifer, eu tento tomar o lugar de Deus. Eu tento, porque é este o pensamento mundano, é esta cosmovisão mundana. E quando nós, crentes, tentamos agir como o mundo, com soberba, com egocentrismo, com orgulho, nós estamos sendo amigos do mundo. Estamos andando nos mesmos passos do mundo, fazendo a vontade do mundo. E Tiago fala, quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse lá em Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Foi o que o nosso irmão presbítero Valdir disse na sua oração. Nós somos reconciliados. Sim, um dia nós somos inimigos de Deus. Sim, um dia nós adorávamos ídolos. Mas agora nós somos amigos. Agora vivemos para servir somente a Deus, a Cristo. Por isso que é incoerente alguém que é amigo de Deus, que é reconciliado com Deus por intermédio de Cristo, agir como um inimigo. Você já ouviu aquela expressão fogo amigo? Fogo amigo é quando numa batalha, numa guerra, um soldado atira num companheiro seu de exército, num colega soldado. Você que gosta de futebol, e mesmo quem não gosta, vai saber do que eu vou falar aqui. Você já deve ter visto um gol contra. Um gol contra é quando um jogador faz gol no seu próprio gol, no seu próprio time. Só que muito pior que um gol contra, muito pior do que um fogo amigo numa guerra, é quando eu, reconciliado com Deus por meio de Cristo, ajo como um inimigo de Deus, sendo um adúltero espiritual, adorando o meu ego, sendo orgulhoso e com isso brigando com o meu irmão. E Tiago aqui no versículo 5 ele vai dizer um texto um pouco mais difícil, que ele diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo 5, porque infelizmente a nossa ARA, Almeida Revista Atualizada, não é a melhor tradução. Você tem uma palavra aí na sua Bíblia, olha para a sua Bíblia agora, a palavra é Espírito. E ela deve estar escrita com E maiúsculo. Quando você olha para a sua Bíblia e vê Espírito com E maiúsculo, quem que é? O Espírito Santo. Acontece que na língua grega, a palavra para Espírito é a palavra pneuma. E esse pneuma pode se referir a qualquer Espírito. Pode se referir ao Espírito Santo,
pode se referir a espíritos malignos e pode se referir ao nosso próprio espírito, nossa alma, nosso fôlego de vida. E quando a gente lê da forma como está traduzido aqui, que o espírito, ele anseia por nós com ciúme, fica meio confuso. Como assim o espírito tem ciúme de nós? Só que eu creio que a melhor tradução é a da Nova Versão Transformadora, que diz assim: o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito, com E minúsculo, colocado por Deus em nós, tem ciúmes? A nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz assim: não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Então, qual que seria a melhor tradução aqui? O que Tiago está falando aqui, olhando para o contexto? A palavra no grego é a palavra espírito, pneuma, mas aqui ele não fala do Espírito Santo. Aqui ele está falando do nosso espírito. O nosso espírito é um espírito ciumento. Lembra que ele falou de cobiça? Lembra que ele falou de inveja lá atrás? E olha o versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Ou seja, a soberba é uma característica de uma pessoa ciumenta, orgulhosa, invejosa. Então o Tiago está falando aqui que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, tudo sinônimo na Bíblia, é um coração, é uma alma, é um espírito ciumento, com maus desejos. O seu coração é enganoso. Você pode ter desejos que aparentemente sejam bons desejos. Falando em igreja, você pode desejar servir a Deus, você pode desejar ocupar um cargo na igreja, você pode desejar exercer um ministério, você pode desejar fazer algo para Deus, mas, preste bem atenção, se a motivação do seu coração para fazer algo para Deus for o orgulho, for a autopromoção, for a inveja, for a cobiça, então você está pecando contra Deus. Porque Deus, Ele não quer que eu e você façamos a coisa certa, pura e simplesmente. Deus quer que eu e você façamos a coisa certa, mas com a motivação certa. Hoje de manhã, quando estava dando o devocional em Malaquias capítulo 3 e falando ali que o povo judeu nos dias de Malaquias era infiel na entrega dos dízimos e das ofertas, nós deixamos bem claro ali que no versículo anterior, o versículo 7, Deus ele disse ao seu povo: tornai-vos a mim e eu tornarei a vós. Ou seja, antes dos dízimos, o que Deus queria? Deus queria eles. Tornai-vos a mim. Os fariseus, eles eram dizimistas fiéis. Os fariseus, eles obedeciam à lei. Os fariseus eram um modelo de crente. Só que a aparência, a performance, o externo dos fariseus não impressionava a Cristo. Porque o coração deles era sepulcro caiado, era cheio de morte, era cheio de inveja, era cheio de ciúmes. O que motivou os fariseus a assassinarem Cristo foi a inveja no seu coração. Mas eles eram membros de igreja exemplares. Então, meus irmãos, nós podemos desejar fazer as coisas certas para Deus, mas com motivações erradas. Por quê? Porque em nosso espírito habita o ciúme, habita a inveja. E Deus, Ele resiste àqueles que são orgulhosos, Ele resiste àqueles que são soberbos. Deus, Ele não tem assunto com quem é soberbo. Ninguém pode se manter com a sua soberba diante do Senhor. Ele resiste, mas Ele dá graça aos humildes. Esta é a resposta contra o orgulho, a humildade. Porque quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós recebemos a sua graça. Por isso que Tiago conclui essa primeira parte dizendo assim: chegai-vos a Deus,
e ele se chegará a vós, versículo 8, purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Meus irmãos, o Senhor, ele nos chama ao arrependimento, à confissão, a tirarmos o sorriso do rosto. Às vezes nós dentro da igreja estamos sorrindo, estamos todos de sorriso no rosto, alegres, felizes, mas lembre que eu disse para vocês, Deus ele vê o coração. Você pode ter um sorriso no seu rosto e um coração cheio de orgulho, e Deus fala assim, tira esse sorriso do rosto, vamos tirando esse sorriso do rosto. Eu quero ver arrependimento, eu quero ver lágrimas, lamento, não lágrimas de crocodilo, não lágrimas de remorso. Paulo ele escreveu que a tristeza ela deve levar ao arrependimento. Uma pessoa ela pode estar triste e continuar em pecado. Ah, sim. Tem gente que está em pecado e o pecado vai pesar sobre ela, o pecado vai sim, todo pecado traz tristeza, o pecado vai pesar sobre ela, o pecado vai tirar a sua alegria, ela vai se entristecer, mas ela vai continuar no pecado. Deus fala assim, não, lamentai e chorai, e humilhai-vos. Isso é arrependimento, esta é a confissão. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós não podemos ser amigos do mundo, mas amigos de Deus. Se porventura estivermos com orgulho no nosso coração, e esse orgulho sendo motivo para algum desentendimento entre nós, que a gente se humilhe perante o Senhor, confesse o pecado, peça perdão para Ele. Segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, o humilde, ele não é maledicente. Versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Se você é um leitor atento das Escrituras e tem sido atento a essa série de sermões em Tiago, você deve ter percebido que o pecado da maledicência era um pecado recorrente naquela igreja. Tiago tem 108 versículos, 16 falam sobre maledicência, 16 versículos. Capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, versículos 1 a 12, capítulo 4, versículos 11 e 12 e capítulo 5, versículo 9. Todos esses 16 versículos em Tiago falam de maledicência. Então era uma coisa comum naquela igreja, era um pecado recorrente naquela igreja. E quem fala mal do próximo é orgulhoso, ele se acha melhor que a outra pessoa, ele denigre a imagem da outra pessoa e ele é melhor que ela, ele é melhor que o outro. É como a parábola do fariseu e do publicano que Jesus contou. O fariseu e o publicano vão para o templo para orar e o fariseu ele vai lá para frente, ele ergue a cabeça, ele fica em pé e ele começa a dizer assim: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu não roubo, eu não minto, eu não adultério, eu sou dizimista e eu não sou como aquele publicano miserável que está lá atrás. Eu sou bom. E é interessante que Jesus ele diz que o fariseu ele orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus. Porque colocar-se diante de Deus é colocar-se em humildade. Quem somos nós para dizer: Senhor, eu sou isso ou aquilo outro, eu faço isso, aquilo outro?
Aquele fariseu estava apenas enchendo o seu próprio ego, inflando a sua própria glória, enquanto o publicano lá atrás batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. O fariseu falando mal até do próprio publicano e de todas as demais pessoas, porque ele se achava melhor que os outros. Quem fala mal do próximo, ele revela outros pecados que nós já mencionamos: o ódio, a inveja, a cobiça. Ele se julga melhor do que o outro, mais justo do que o outro. Nós lemos na liturgia o Salmo 101, versículo 5, diz assim: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. É a mesma coisa que Tiago falou agora há pouco. Deus não suporta orgulhosos, soberbos, ele destrói. E conforme nós já vimos quando nós expomos o livro de Apocalipse no ano passado, é isso que vai acontecer com aqueles que são orgulhosos, com aqueles que se acham melhores do que Deus, com aqueles que pensam que não precisam de Deus, inclusive com membros da igreja que não são convertidos, são falsos convertidos, mas que têm o seu coração cheio de orgulho. Tiago diz que essas pessoas que falam mal, elas não observam a lei, mas são juízes. Julgam o outro, elas mesmas legislam. E Tiago diz que só existe um legislador e juiz, somente um é quem define quem é pecador e quem não é. Agora eu quero encerrar esse segundo ponto fazendo um esclarecimento. Tiago aqui não está falando que a gente deve fazer vistas grossas para o pecado do irmão. Você já deve ter ouvido o seguinte: se você vai lá cumprir Mateus 18, o que diz Mateus 18? Jesus ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai com ele, arguí-lo entre você e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Arguir é você conversar, você colocar as claras. Então você vai lá, chama o seu irmão, conversa com ele, fala: meu irmão, vem cá, olha, você está em pecado, a Bíblia diz isso, e você está fazendo o contrário. Você já deve ter ouvido alguém dizer o seguinte: quem é você para me julgar? Somente Cristo é juiz. Mas vejam, meus irmãos, o não julgar não significa o não exortar. Se eu vejo meu irmão em pecado e eu faço vistas grossas e eu penso: é ele Deus, eu estou pecando. Lá embaixo, no último versículo, o que Tiago diz? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se eu vejo o meu irmão, ele está em pecado, eu não falo nada. Não, eu não sou juiz, deixa que Deus julga ele. Não, de fato, você não é juiz, mas você é irmão. Se você vê um filho seu fazendo algo errado, você não vai lá conversar com ele. Se você vê alguém no seu trabalho fazer algo errado, que pode matá-lo, você não vai conversar com ele? Porque pode matá-lo. É esse o ponto. O pecado leva à morte. Então, não julgar, meus irmãos, não significa não exortar. Com um coração limpo e humilde diante do Senhor, eu exorto o meu irmão que está em pecado. Eu oro pelo meu irmão que está em pecado. Eu vou lá e falo com ele e falo com Deus, mas não falo com os outros. Essa é a diferença da maledicência. Se o meu irmão está em pecado, com quem que eu vou falar? Eu vou falar com Deus e eu vou falar com o próprio irmão, mas eu não vou falar com os outros, porque se eu fizer isso, eu estarei sendo orgulhoso, eu estarei sendo juiz. Mas não, aqui Tiago fala o seguinte: não, vocês não são juízes, nós somos pecadores, tanto uns contra os outros. Por isso que ao invés de falarmos mal uns dos outros, devemos nos humilhar, sabendo que somos tão pecadores quanto os outros, mas devemos também exortar, chamando o nosso irmão à santidade. E por fim,
Terceira e última lição que esse texto nos ensina é que o humilde confia na providência. Olha o versículo 13: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Uma pessoa que não é humilde, vive de acordo com os padrões do mundo, que cobiça, que odeia, que briga com os outros, que se acha melhor que os outros, que fala mal dos outros, essa pessoa ela é soberba em seus projetos. Sim, vai ser aquela pessoa que no final do ano, ou no comecinho do ano, vai fazer planos para o ano, e ela diz, eu vou fazer, eu consigo, eu vou chegar lá, eu tenho recursos, eu vou correr atrás. E geralmente essas frases vêm acompanhadas do eu mereço. Eu mereço. E às vezes você ouve crente falando para um outro assim, você merece. Você vai conseguir, você merece. Você vai conseguir passar naquele vestibular, naquele concurso, você merece. Você vai conseguir ampliar os seus negócios, você merece. Você vai conseguir se casar, ter filhos, você merece. Nós não merecemos nada. Tudo é graça. O oxigênio que nós estamos respirando é graça. Você poder se levantar e sentar é graça. Você poder me enxergar e eu enxergar vocês é graça. Nós conseguimos fazer planos e chegar ao objetivo é graça. Por isso que Tiago aqui, ele nos chama a humildade quando ele diz no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Salomão disse que a nossa vida é vapor, é neblina, é passageira. Salmo 90, versículo 9, nós lemos na liturgia também, diz que nossos anos são como um breve pensamento. O que é a nossa vida diante da eternidade de Deus? Pense numa coisa. Quantas pessoas que você conhece, que você estava com essas pessoas em janeiro de 2025, e elas não chegaram em dezembro de 2025. Quantos estão vivos agora, dia 11 de janeiro de 2026, que não estarão vivos amanhã, 12 de janeiro de 2026? Você tem controle sobre a sua vida? Porque assim é o soberbo, assim é o orgulhoso. O orgulhoso, ele pensa que ele tem controle sobre a sua vida. O orgulhoso, ele pensa que ele tem domínio sobre os seus dias. O orgulhoso, ele pensa que ele sabe o que ele vai fazer, ele planeja o seu futuro, ele fala, eu vou chegar lá. Só que há 6 anos atrás, Deus mostrou para a gente quem é que tem o controle. Ele. Há 6 anos atrás, um vírus invisível parou o mundo e trouxe muito estrago, tanto estragos na área física, como também na área econômica. Muitos estragos. E quem é que estava no controle? Quem é que estava quem é que estava governando? Quem é que estava no trono? Cristo. Ele governa a minha vida, Ele governa a sua vida. Por isso que ele fala assim, no versículo 15, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Mas preste bem atenção, eu não posso usar essa expressão, se Deus quiser, como à toa. Senão eu estarei quebrando o terceiro mandamento. O que diz o terceiro mandamento? Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. E muita gente, inclusive gente que não é cristã,
Diz assim: se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou fazer aquilo, se Deus quiser eu vou lá amanhã. Só que a questão aqui que Tiago está nos ensinando, meus irmãos, não é apenas você dizer se Deus quiser, não é apenas você verbalizar se Deus quiser, mas é além de você dizer, no seu coração você estar submisso à vontade de Deus. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu não devo ser um cristão negligente. Na sua vida profissional, você deve fazer planos. Na sua vida financeira, privada, como eu falei hoje de manhã, eu encorajo você a fazer uma planilha. Faça uma planilha. Coloque lá os seus gastos, coloque lá entradas e saídas. Faça seus planos pessoais. Eu quero casar tal dia, eu quero ter um filho esse ano, eu quero viajar esse ano. Faça os seus planos com relação a bens materiais. Não, esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu vou reformar minha casa, esse ano eu vou comprar um guarda-roupa novo, uma geladeira nova. Não há problema em fazer isso. É bom, porque demonstra organização, demonstra zelo com o dinheiro de Deus que está nas suas mãos. Mas faça os seus planos e fala: Senhor, está aqui, eu sou teu, meu dinheiro é teu, meu corpo é teu, minha saúde é tua, meu emprego é teu, minha vida é tua. Senhor, se for da tua vontade, esses são os meus planos, cumpra a tua vontade. Deixa eu falar uma coisa que você sabe, mas você se esquece, e eu também. A vontade de Deus é sempre melhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Eu posso imaginar que eu vou comprar uma geladeira X e Deus tem uma geladeira melhor para mim. Pode ser. Eu posso pensar que eu vou fazer tal coisa no meu trabalho, Deus me impede de fazer aquilo, porque no ano seguinte vai ter algo melhor. Pode. Ou Deus pode fazer o melhor de tudo, me levar para junto dele. Porque a morte para o cristão não é a frustração dos seus planos, mas é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Por isso que Tiago, ele conclui dizendo, versículos 16: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Sim, é o orgulho tentando tomar o lugar da humildade. E ele conclui com o versículo que eu já li: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Bom, você sabe que nós não devemos ser orgulhosos. Você sabe que nós devemos nos humilhar perante o Senhor. Você sabe que, conforme nós vimos no domingo passado, nós devemos ser mansos, e conforme nós vimos agora, no dia de hoje, nós também devemos ser humildes. E você aprendeu novamente que Deus não quer apenas comportamento externo. Então, o primeiro passo para matar o orgulho é o nosso coração. É submeter o nosso coração ao Senhor. A termos um coração semelhante ao coração de Cristo, um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Por isso que a resposta para o orgulho, meus irmãos, não é uma falsa humildade. Eu me lembro de um sermão que o reverendo Augusto Nicodemos pregou, e ele estava falando de uma vez que ele viu um pastor que no final do culto, ele estava à porta cumprimentando as pessoas, aí algum membro da igreja elogiou o sermão. E aí esse pastor falou assim: que isso? Não, eu prego mal, foi horrível o meu sermão. Isso é falsa humildade. Quando você fala assim: não, eu não sou tão bom assim. E o pastor Augusto falando o seguinte: olha, realmente eu estudei, eu fui lá, gastei horas orando, lendo, meditando, escrevendo, mas a glória é de Deus. Humildade falsa pode impressionar as pessoas, mas é uma ofensa contra Deus, porque a verdadeira humildade ela começa aqui dentro.
Eu devo entender que eu sou nada, sem Deus eu não sou nada. Eu devo entender que eu vivo numa família, a igreja. Irmãos vão pecar contra mim, eu vou pecar contra os meus irmãos. Mas isso não deve nos afastar, isso não deve gerar guerras e contendas entre nós, isso não deve gerar maledicência. Mas assim como Deus nos reconciliou, Cristo nos reconciliou com Deus, nós devemos nos reconciliar uns com os outros, devemos orar uns pelos outros, devemos nos humilhar diante uns dos outros. Nunca pense eu sou melhor que o outro, sempre pense como Paulo escreveu a Timóteo, eu sou o principal dos pecadores. E não deixe o orgulho também entrar nos seus planos, conforme disse Tiago aqui. Estamos no começo do ano ainda, dia 11. Você deve ter muitos planos para este ano de 2026. Mas faça os planos e fala, Senhor, está aqui. Faça a tua vontade. Mas não fale da boca para fora. Senhor, faça a tua vontade. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E faça aquilo que for melhor dentro do que eu planejei, Senhor Deus. Porque Deus, Ele exalta os humildes. Diz, o versículo 10 aqui, humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Então, não seja o orgulhoso que busca uma glória terrena, que busca uma glória humana. Humilhe-se perante o Senhor, que Ele vai te glorificar, que Ele vai te exaltar, não aqui na terra, mas no céu, no novo céu, na nova terra. Aí sim, nós estaremos com Ele, exaltados juntamente com Ele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.